Você é aquela mulher que vive dando prioridade para aquilo que é do outro? Você sente culpa em colocar a máscara primeiro em você, resolver os seus problemas, fazer aquilo que é importante para você? Você evita conflito a todo custo? Você tem uma necessidade constante de aprovação do outro? Você tem dificuldade em dizer não? Se você se identificou com alguns desses 5 sinais, fica aqui comigo que esse vídeo hoje é para você. Antes de eu falar para você as 6 dicas para você sair da síndrome da boazinha, você vai ser muito boazinha comigo e você vai se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo antes que você se livre da síndrome da boazinha depois desse vídeo. Como é que a síndrome da boazinha ela surge? Muitas vezes ela vem da infância, de registros que a gente faz na nossa infância, com a lente da criança. Quando, por exemplo, os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores, eles dizem que a gente tem que ser boazinha para que a gente seja amada. E muitas vezes, gente, isso é dito pra gente de uma forma indireta. Então pensa aqui comigo. Quando você era pequena, de repente você estava ali na escola e você tirou uma nota baixa. Qual foi o registro que ficou em você? Quando, por exemplo, seu pai ou sua mãe chegaram para você e disseram assim: nossa, mas você tirou essa nota baixa aqui em matemática? Olha, a sua irmã tirou nota 10. Se você fosse como a sua irmã, né? Qual é o registro que fica na cabeça de uma criança? Para eu ser amada, eu preciso ser 10 em tudo. E aí, gente, quando a gente traz isso para nossa vida adulta, e isso é só um dos vieses da síndrome da boazinha, tá? Mas quando a gente traz isso para a vida adulta, o que a gente fica buscando o tempo inteiro? A gente começa a desenvolver uma necessidade de ser perfeita, uma necessidade de ser 10 em tudo, uma necessidade de agradar. E para que a gente não sofra dessa falta de amor, muitas vezes a gente para de dizer não. Aquela palavrinha que a gente aprende quando é criança e que a gente não tem o menor problema em dizer, mas a gente desaprende muitas vezes porque a gente vai para a vida adulta com a lente da criança. Então hoje eu quero trazer para vocês 6 formas de você começar a sair da síndrome da boazinha. Eu nem vou falar em 6 dicas, 6 passos, porque vocês sabem que aqui nesse canal não tem isso. Então o que eu vou trazer para vocês hoje, acabei de achar uma palavra, são 6 orientações, que eu tenho certeza que se você começar a aplicar agora, daqui a um mês, a sua vida já vai estar bem diferente. A primeira orientação que eu quero te dar é: exercite o dizer não. E eu sei que muitas vezes isso é difícil para quem assume esse papel da boazinha. Por quê? Porque quando você vai dizer não, invariavelmente você vai ser rejeitada. Invariavelmente alguém vai fazer uma cara feia para você. Mas você precisa entender uma coisa. A boazinha é aquela que oferece a jugular para algum vampiro emocional. E o vampiro emocional é aquele que a gente chama de tomador. Então o tomador, ele tá sempre pronto para colocar o dente aqui na sua jugular e sugar tudo que ele puder. Enquanto você não coloca o limite, enquanto você não diz não, ele não vai parar de tomar. Então é preciso dizer não para que você possa ir para a segunda orientação, que é impor limites. E esse impor limites, gente, ele não significa apenas o dizer não. Impor limites significa muita coisa. Significa você, por exemplo, olhar para uma situação em que uma pessoa toma o seu tempo e você dizer para ela o seguinte: olha, hoje eu não tenho tempo para fazer isso que você está me pedindo. Tempo é respeito. Tempo é um sinal de autorrespeito. Então, quando você começa a impor os seus limites, você está dizendo para o tomador o seguinte: olha, você pode vir até aqui. A partir daqui, não mais. Existem muitas formas de você impor limites que não seja apenas dizendo não. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está ali no seu trabalho e você tem várias reuniões ao longo do dia. E você tem um período ali que está disponível, das 13 às 14. E alguém chega para você e fala assim: olha, eu estava precisando falar com você e tal. O que você pode fazer? Eu tenho disponível hoje, das 13 às 14. A boazinha, o que ela faz? Ela se vira nos 30 para se adequar ao tempo da pessoa. Então, o que eu quero que você comece a fazer em relação a impor limites é você pensar quais são as formas que eu posso dizer para a pessoa um não sem exatamente falar a palavra não. Então, por exemplo, sim, eu posso, mas hoje eu não consigo. Você está impondo um limite, você está dizendo que amanhã talvez você possa, você está dizendo que depois de amanhã talvez você possa.
mas não hoje. Uma coisa que é muito importante dizer é que a boazinha, quando ela age dessa forma, ela sempre tem um benefício oculto nesse comportamento. E, em geral, um dos benefícios ocultos quando ela se torna a boazinha é porque ela se sente importante. Ela se sente indispensável. Então, um exercício para que você possa deixar de ser a boazinha é você se tornar dispensável. E quando você se torna dispensável, muitas vezes vem um sentimento aqui de que você não vai ser mais amada, de que você não vai ser aceita. Porém, é necessário que você se coloque nesse papel de ser dispensável, delegando tarefas para outras pessoas, deixando de ser controladora, para que você possa sentir esse efeito de colocar o limite nas relações. Quando a gente se torna dispensável, também é uma forma de colocar limites. A quarta orientação, ela parece simples, mas ela não é. A boazinha, ela tem a tendência de interferir nas situações sem ser chamada. Exemplo, ela já oferece ajuda sem a pessoa pedir. Ela não espera a pessoa pedir. Então, por exemplo, eu tenho um tio que tá passando por uma situação financeira difícil. Antes dele me pedir dinheiro, eu já vou lá e ofereço. Tio, você tá precisando de dinheiro? Eu posso te emprestar. Antes da pessoa pedir a sua ajuda para fazer algum determinado trabalho, você já tá oferecendo. Você precisa de ajuda para fazer isso aqui? Deixa um pouco a pessoa te pedir. E na hora que ela te pedir, você vai ali para a primeira orientação, que é: será que eu posso dizer não nessa situação? Será que eu posso colocar um limite? Será que quando a pessoa tá me pedindo isso, ela tá como vampira emocional, ela tá como tomadora? Ou será que ela apenas tá me pedindo um favor? Eu quero fazer isso? Pra mim é leve ou pesado fazer esse favor que a pessoa tá me pedindo. O quinto ponto é: você não vai salvar o mundo. Você não é a salvadora da pátria. Entenda isso. Porque a boazinha, ela assume o arquétipo da salvadora. Ela acha que ela pode salvar o mundo, ela acha que ela pode salvar todas as pessoas, ela acha que ela pode salvar toda a família dela de qualquer desgraça que possa acontecer. Então ela se coloca, novamente, naquele papel de indispensável, porque ela é a salvadora do mundo. E nesse papel, quando ela se coloca como salvadora do mundo, o que acontece? Ela se sente, de novo, amada, querida, importante, e isso supre algo que ela tem ali dentro dela, que é uma carência de pai e mãe. E aqui a gente vai para a sexta orientação, que é a seguinte: quando você tiver aquele ímpeto de querer agradar, de querer fazer, de não querer colocar limite, eu quero que você repita em voz alta para você mesma, olhando no espelho, bem dentro dos seus olhos: eu tenho pai e eu tenho mãe. Por que isso? Para que você possa se desconectar do fato de que você precisa do amor de outras pessoas para sobreviver. A boazinha, gente, ela surge muito lá na infância, como eu contei para vocês no começo desse vídeo, e quando ela aparece, o que ela tá buscando? O amor do pai e da mãe. Quando na vida adulta ela traz para consciência que ela tem pai e que ela tem mãe, olhando nos olhos dela e dizendo: eu tenho pai, eu tenho mãe, e eu recebi deles tudo que eu tinha que receber, você começa a internalizar que você não precisa desse amor, esse amor que vem do você fazer muito pelo outro. Eu deixei para que essa fosse a última orientação, porque eu sei que talvez ela seja a mais difícil. Que os seus pais, eles te deram absolutamente tudo o que eles podiam te dar, em termos de amor, em termos de valores, em termos de bens materiais. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com aquilo que eles tinham no momento. Aceita esse amor. Olha no espelho e diz: eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu tenho certeza que essa última orientação, ela vai mudar e muito essa sua síndrome da boazinha. E agora, eu quero que você coloque aqui nos comentários pra mim com quais desses sinais você se identificou e como que isso afeta a sua vida, porque eu quero pegar alguns desses comentários para poder trazer mais vídeos para vocês. Se vocês me derem esse suprimento de conteúdo, eu consigo trazer muito mais coisas para vocês. Quero fazer alguns estudos de caso aqui no YouTube. Então coloca aqui para mim nos comentários quais desses sinais aqui você se identificou e como é que isso afeta a sua vida hoje.